Amiga e para o amigo ligados aqui no Bola Rolando. E hoje o Sport perdeu a vaga na finalíssima da Copa do Brasil Sub-17 ao perder em Moça Bonita por 2-1 para o Fluminense. No placar agregado, 4 para o Fluminense e 2 para o Sport. Primeiro jogo 2-1 para o Fluminense na Arena de Pernambuco. Segundo jogo, como eu acabei de dizer agora, 2-1 para o Fluminense. Com isso, o Sport perdeu a chance de ir à final da competição. Em relação à partida contra o Vila Nova, 19 horas, na próxima sexta-feira, a arbitragem do Paraná. Kleber Ariel Gonçalves da Silva, auxiliado por Vitor Hugo Imazu dos Santos e Andrei Luiz de Freitas, os três do Paraná. O árbitro de VAR, o de vídeo, Rodrigo Carvalhães de Miranda, Rio de Janeiro. E o assistente de VAR, André da Silva Bittencourt, do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro será José Washington da Silva, de Pernambuco. Conforme já informávamos ontem no Movimento Esportivo, Zé Roberto, de 4 a 6 semanas no estaleiro, ele que sofreu uma fratura na fíbula depois de um trauma na partida contra o Amazonas, fez exame de imagem, não é caso cirúrgico, mas o jogador já está vetado pelo DM do Sport. Outro jogador que possivelmente não vai atuar contra o Vila Nova é o meia Alan Ruiz, com problema muscular. E dúvida tem o departamento médico em relação a Rafael Thierry, que tem uma lombalgia, e também a Lucas Lima, com também lombalgia. O Fábio Matheus, ontem, hoje e na segunda-feira, já treinou normalmente. Pois é, rapaz, eu tenho conversado com alguns rubro-negros e eles se dizem surpresos com essa sequência de lesões no esporte, porque eles partem do princípio que o treinador roda o elenco, os caras descansam e de repente... Mas não é inerente a descanso ou não, né? Contusão é contusão, né? Claro, mas não deixa de ser uma observação interessante mas é contusão. Se fosse muscular, todos eles, aí... Essa fratura de Zé Roberto é a segunda dele no esporte? Uma foi na mão. Foi na mão que ele teve que, inclusive, fazer uma cirurgia. Né? Isso há pouco tempo, né? Há pouco tempo. Quer dizer... mesmo que a gente considere que não se trata de uma ligação direta com a outra... Mas quando se roda muito o elenco, né, como o esporte faz e tem condições para isso, por ter elenco inclusive, espera-se um número menor de lesões dentro do elenco. Mas são observações que a gente coloca porque também podem ser observadas pelo torcedor. E é bom porque eu posso dar informação, porque o esporte estava 80 dias sem uma sequer lesão muscular no departamento médico. Não no caso de desde Thierry, o início. Não no caso de Thierry. Thierry já é a segunda quase. Não, mas a Thierry é lombar. O problema de Thierry é no quadril. Não, estou botando no termo geral. A lesão de Thierry, ela é a segunda consecutiva, né? Sim. Aí, essa é a questão. Não é inerente. Você pode... Você não vê isso como algum problema no departamento físico? Eu não vejo. Não vejo não. Eu veria problema se fosse uma constante, uma sucessão de lesões musculares, coxa, panturrilha, mas a lombalgia, evidentemente, que também a lombar também é muscular, mas para mim não é inerente a questão de poupar ou não poupar. Tudo isso pode acontecer, tudo isso é do jogo. Seja como for, a gente faz aqui essa observação dos amigos rubro-negros que fazem esse tipo de observação também.
Pois é, então o Sport está nessa dúvida para escalar o time dessa sexta-feira, né? O Rafael Thierry, se não puder atuar, entra o Alisson Cassiano. E se o Lucas Lima não puder atuar, continua o Barleta. Quer dizer, não tem muito mistério. O mistério maior é se os dois vão ou não atuar. Eu, particularmente, continuo achando que tanto o Lucas Lima como o Rafael Thierry não vão atuar sexta-feira. Agora é achismo. Na sexta-feira eles serão poupados para a partida contra o Atlético Mineiro, terceira fase da Copa do Brasil, que será na terça-feira da próxima semana. Só reforçando a questão do Zé Roberto, é coisa de 6 semanas, é isso? 4 a 6 semanas, sem cirurgia. Foi uma pancada, ele fez ressonância magnética e foi constatada uma fratura na fíbula do joelho. O jogador vai passar por tratamento conservador e não vai fazer cirurgia. Muitas pessoas estão dizendo que ele vai fazer cirurgia, mas não. Pelo que o Sport anunciou ontem, eu trouxe até a notícia no Movimento Esportivo, não há a necessidade da cirurgia. Dá para tratar com um tratamento alternativo. Pois é, o Sport pega um jogo, claro, todos os jogos são importantes dentro da competição, mas um jogo em que o Sport me parece franco favorito para enfrentar esse time do Vila Nova. Jogo em casa, certamente com um bom número de torcedores. Perspectiva é aquela mesmo? 12 mil, 15 mil torcedores? Eu acredito que sim, de 12 a 15 mil torcedores. Eu aumentei um pouco, ainda não foi divulgada nenhuma parcial, mas eu acredito que de 12 a 15. E o Vila Nova, que estreou no Campeonato Brasileiro, derrotando o Guarani por 2-0. Isto no Oba. E o Sport, fora de casa, estreou vencendo o Amazonas por 3-2. É um time que, segundo o próprio Romarinho, brigou muito com o Sport no ano passado. É um jogo considerado difícil. Eu vi esse jogo do Vila Nova com o Guarani, pelo menos boa parte do jogo, e vi total superioridade do Vila Nova em cima do Guarani. O Guarani realmente muito devagar no jogo. Mas vejo esse favoritismo, sim, do Sport por jogar em casa, por ter o apoio da sua torcida, por estar embalado. Afinal de contas, o Sport está a 12 jogos de invencibilidade e vai se mantendo numa performance muito boa até agora nessa temporada. Impressionante, né? O Sport na temporada toda só teve 2 derrotas, né? Uma contra o Bahia, outra contra o Retrô e nada mais, né? E nada mais. Impressionante. Nada mais. Ele tem uma sequência agora de invencibilidade. Exatamente. São 12 jogos de invencibilidade do Sport mantida até agora dessa temporada. O que mais, Boris? Bom, vamos ouvir o volante Luciano. Luciano, 21 anos de idade. Ele que jogou o Campeonato Mineiro pelo Atlético de Minas Gerais, começou a carreira no RB Bragantino. E tem um detalhe, o próprio pessoal do Cruzeiro, os torcedores nas redes sociais, estavam citando, puxa vida, será que nenhum dirigente do Cruzeiro viu o Luciano jogar? Poderia ter ficado aqui e ele acabou vindo para o Sport. Quer dizer, é aquela história de santo de casa não faz milagre. Então o Luciano saiu. Isso revela uma certa desconfiança também do torcedor, né? Por ser um jogador que não ficou. Não, muito pelo contrário. O torcedor está na bronca com os dirigentes do Cruzeiro. Por que ele não ficou? Por que o Cruzeiro. Do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Por que o Cruzeiro não o contratou? E Luciano fala, inclusive, dentro de outras coisas, das suas características. A minha característica. Gosto mais de jogar de primeiro volante, mas como estatura, força, gosto de pisar na área também, posso jogar de segundo volante. Em termos disso, do clube, a gente tem tudo aqui. O Vini também pode concordar comigo. A gente tem tudo, tem academia, tem parte física, parte fisiológica. Então, o único trabalho que a gente vai ter mesmo é só entregar e fazer a disposição lá dentro de campo, dentro das 4 linhas mesmo. Como eu falei, realizado.
Fui bem acolhido pela torcida do Sport Recife, pelos diretores também. E realizado. A única palavra que eu posso falar é realizado. Porque estava na Red Bull, não recebi muitas oportunidades. E como eu chego aqui, eu me vejo de novo como uma joia. E eu tenho certeza que posso ser lapidado. Pronto. Aí uma joia a ser lapidado e há o otimismo do Luciano e a confiabilidade da direção do esporte que o trouxe. E era uma posição que o técnico Mariano Sosso queria, um primeiro volante. Ele joga como primeiro volante e é assim que deve atuar no esporte. Claro que tem aí o Felipe, tem o Fabinho, talvez o Fábio Matheus não como primeiro volante, mas há uma disputa e uma disputa sadia. Ginaldo. Pois é, só para a gente dar uma atualizada aqui no Extracampo do Esporte, aquela questão do Neilton, Boris, o esporte já recorreu, até porque ele tem direito a recorrer da condenação que vem sofrendo na justiça, aquele caso envolvendo o Neilton? Eu tenho tentado entrar em contato com o vice-presidente jurídico do esporte, ele deve estar com afazeres, mas vai recorrer, porque ele tem essa chance de recorrer da questão do Neilton. Do Trellis, não há mais, já é recurso tramitado e julgado, mas os dois estão, como eu disse ontem, já colocados na recuperação judicial. Ou seja, aumenta a conta para pagar da recuperação judicial. Se de uma forma parece ser um pouco tranquilizador para os clubes, não ser uma coisa que vai ser decidida nos tribunais, vai para a recuperação judicial, mas ela vai aumentar o custo. A conta vem, né? Vai aumentar o custo e a quantidade de credores que tem o rubro-negro pernambucano no fechamento das contas da recuperação judicial. Só para atualizar o torcedor, o caso Neilton envolve, claro, cobrança de FGTS, salários, férias, aquele monte de coisa, mas o que está pesando principalmente é o que ele colocou lá e que foi acolhido pela justiça, que é exatamente a questão do problema de ter sido negligenciado no esporte quando precisou de tratamento. Isso é a colocação dele, evidentemente. Como fez o Thierry, como fez o Thierry, Everton não. Felipe. Thierry não, o Richelli. Como fez o Richelli, né? Como fez o Everton Felipe. Então esse pessoal colocou em dúvida exatamente o tratamento exposto pelo esporte na época que tiveram lesões graves e que tiveram que se submeter a cirurgias com pagamento do próprio bolso. Agora, veja só, o Neilton, eu me lembro muito bem, eu era setorista do esporte, o Neilton escondia uma contusão, é o ponto número 1. Não cabe a mim julgar, muito longe disso. O Richelli, eu me lembro muito bem também que o departamento médico indicou ao Internacional um tratamento alternativo, que ele poderia ficar correndo risco de não atuar. E foi o que aconteceu. Uma cirurgia desnecessária. Não sou médico, não sou muito menos advogado, mas conheço todos aqueles que trabalham no departamento médico no esporte ou que trabalharam. E a conduta sempre foi muito coerente e muito feita de uma maneira correta no quesito principalmente da ciência. É importante se colocar isso, porque essa é exatamente a postura que o Departamento Médico do Esporte tem, mas é importante também colocar o lado do atleta. O Neilton não fala que escondeu contusão ou lesão. Pois é. Ele na verdade, colocou lá na justiça que precisou da cirurgia, foi negligenciado. Quando ocorreu a cirurgia foi mal feita. Quando ele foi fazer a cirurgia por conta própria, o médico que fez a sua cirurgia, inclusive ele dá o nome aí no caso, não estou lembrando agora o nome dele, encontrou fragmentos ósseos no tornozelo do atleta, comprovando a ineficácia da cirurgia anterior. Então essa é a colocação do atleta. Mesma coisa de Richelli. Richelli disse que quando chegou no Internacional já era para ter feito a cirurgia há muito tempo e foi negligenciado no esporte. Então são os dois lados que a gente tem que colocar para o torcedor, mas tem um lado da defesa intransigente que a diretoria do esporte e a sua comissão técnica fazem, de que não houve negligência. O caso está no tribunal, no caso do Neilton ainda cabe
recorrer ao tribunal e à justiça. Vamos ver se isso vai fechar em tempo. É por isso que eu perguntei, para atualizar o torcedor, se o Sport já recorreu ou não. Mas você não teve contato com o jurídico ainda? Não, ainda não tive contato com o jurídico. Ok. Bom, então vamos esperar. Eu tô esperando, rapaz, essa primeira parcial dessa arrecadação aí do Sport para sexta-feira. Ainda não foi divulgado. Hoje já é quarta-feira, não foi divulgado. Também perguntei, não obtive resposta. Até agora, é claro que há o incentivo, sexta-feira o Sport joga nas redes sociais e tal, mas é aquele tal negócio, né, Edinaldo? A gente já milita um certo tempo nessa crônica de meu Deus, a gente sabe que quando o negócio tá bom, a primeira coisa que se faz é divulgar, né? Mas eu acho que dentro dessa média que se espera, né, de 12 a 15 mil torcedores, se passar pode surpreender a todos nós, a parcial não seria tão mal não, né? Uma parcial para um público como esse aí já chega com um número considerável. Mas vamos esperar. Hoje é quarta-feira, amanhã... Quem sabe eu já não trago no giro, né? Quem sabe você já não traz aí uma parcial desse público que está sendo esperado para esse jogo de 19 horas na próxima sexta-feira. Convenhamos, é um horário não muito convencional, né? Mas essa história de horário convencional ao futebol acabou faz tempo, né? Depois das redes de televisão entrarem com tudo no futebol, obedece-se muito mais às redes do que propriamente às tabelas específicas e os regulamentos. Aliás, as tabelas obedecem às redes. Exatamente. Ok? Ok. Aí, portanto, as notícias do rubro-negro da Ilha do Retiro. Você acaba de acompanhar a quarta-feira.